Olá pessoal, estamos de volta para analisarmos mais uma outra passagem bíblica. Hoje vamos analisar a questão de quem teria enganado Adão e Eva no jardim. Teria sido mesmo um anjo disfarçado de serpente? Ou foi mesmo a serpente que falou e que teria enganado Eva? Vamos ao texto. Foi mesmo o diabo que enganou Eva no jardim. Os cristãos, para tentarem justificar a impossibilidade de um animal falar, criaram a lenda em dizer que um anjo perverso e invisível fingiu ou simulou fazer a cobra falar. Tem crente que diz que até ali o diabo usou das técnicas daqueles profissionais que fazem ou simulam um boneco está falando, os ventrículos, né? Ventrílocos. Porém, isso não é verdade. Os hebreus que idealizaram essa lenda tinham em mente somente a serpente. Eles não entendiam que havia demônio algum ali. Vejam que o relato em que é apresentada a serpente, o escritor aponta para sua astúcia ou sabedoria em comparação aos demais animais do campo, os quais Jeová havia criado. Ora, a serpente era mais astuta, veja, era mais astuta que todos as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse, esta quem? A serpente. Esta disse, ou seja, a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Note que o escritor coloca a serpente entre os animais que foram criados, ou seja, a serpente retratada no Éden é um entre todos os animais que havia no campo. E é desse animal que o escritor se refere dentro do texto. Depois que a mulher come do fruto, que lhe era proibido, quando questionada por Javé por que ela fez isso, porque primeiro Javé questiona ao homem. Aí o homem diz que foi a mulher que ele tinha dado como companheira. Aí Jeová se dirige para a mulher e toma a satisfação da mulher. Aí a mulher diz que a culpa não foi dela, foi da serpente que a havia enganado. Quando questionada por Javé porque ela fez isso, Eva disse que a serpente havia a enganado. Pergunte-se, você que lê a Bíblia, que já leu a Bíblia, nessa passagem, pergunte-se, volte e lê a Bíblia e faça a si mesmo essa pergunta. Ao falar isso, Eva está se referindo a quem? Você acha que Eva está se referindo a algum anjo? Ou ela está se referindo ao animal, a serpente, a cobra? O que é que você acha? Será que Eva viu algum anjo mau ali escondido? E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? Depois que a mulher disse que a serpente havia enganado, o Deus hebreu disse, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Mostrando claramente que a mulher Eva, bem como seu marido Adão, achavam que o animal serpente que havia feito aquilo. Ou seja, o texto mostra claramente que tanto Adão quanto Eva acreditavam
que foi aquele animal, a serpente, que falou com ele, ou com ela no caso, né? Explicitamente com Eva, falou com ela e a convenceu de ela comer aquele fruto. O texto nos mostra claramente que Eva se referiu à serpente, o animal, e não mais a ninguém. Outra coisa, você acha que Eva está se referindo a um anjo? É claro que ela não estava se referindo, porque ela não viu anjo nenhum, e não tinha anjo nenhum na lenda. A lenda do paraíso dos hebreus é similar a outras lendas da criação do homem. E nessas outras lendas não existe outro ser que engana a mulher e faz ela comer desse fruto. Entendendo? Como é que na lenda dos hebreus apareceu um demônio por detrás? Ela, a mulher, acusou a serpente, tanto que Javé se dirigiu ao animal e o condena a rastejar e a comer pó pelo resto de sua vida. E como eu falei, primeiro quando o Deus hebreu aparece para tomar satisfação dos envolvidos, ele vai e questiona Adão. Aí Adão, em resposta ao questionamento do Deus hebreu, ele diz que a culpa por ter comido o fruto não foi dele, e sim foi por causa da mulher que Deus havia dado para ele. Aí o Deus hebreu pega, tira sua atenção de Adão e passa sua atenção agora para Eva e pergunta a Eva: por que fizeste isto, mulher? Isso o Deus hebreu. Aí a mulher diz para o Deus hebreu: a serpente me enganou, por isso eu fui comer. Então a mulher agora passa, quer tirar a atenção dela e passa para a serpente. Aí o Deus hebreu, que já tinha tirado sua atenção de Adão, porque ele disse que foi a mulher, a culpada foi a mulher, aí ele dirige a sua atenção para a mulher. Aí a mulher agora diz que a culpa não foi dela, a culpa foi da serpente, que havia enganado. Aí o Deus hebreu vai e tira a sua atenção da mulher e passa a sua atenção agora para a serpente. Entenderam? E não havia nada de outro ser escondido ali nesse conto. O texto, os envolvidos é Adão, Eva e a serpente e o animal. É tanto que são para esses três que o Deus hebreu vai se dirigindo sua atenção para sentenciar ou punir. Tem que ser muito ruim de interpretação do texto para tirar uma idiotice dessa, dizer que havia um animal por detrás da serpente. Pois bem, ela acusou a serpente tanto que Javé se dirige ao animal e o condena a rastejar e a comer pó pelo resto de sua vida. Veja que a lenda é tão mal feita que Eva diz que a serpente a enganou. Eva achou normal uma cobra lhe falar. Veja que absurdo. Os cristãos não param para ver essa questão. Como é que uma pessoa vê um animal falando e acha isso normal e fica dialogando com esse animal? Aí eles só analisam a questão. Ah, não, foi o diabo que falou, por isso que enganou a mulher. Mas como é que a mulher se deixou enganar por imaginar que uma cobra poderia falar? Eu já vi um cristão falar uma besteira enorme. Ele disse que eles eram muito inocentes, que achavam que os animais falavam naquela época. Veja que absurdo. É muita, é muita alienação. A pessoa não quer ver o óbvio, quer sempre viver nessa enganação. Ele quer se manter enganado. Veja que na lenda, o Deus hebreu também achava normal que uma cobra tenha falado a Eva. Esse relato mostra-se, tanto que ele se dirigiu para a cobra. Esse relato mostra ser claramente uma lenda. Tanto o Deus hebreu quanto as personagens envolvidas questionam a existência de uma serpente falante. Todos eles veem a habilidade de a serpente falar como algo normal, a ponto de ninguém suscitar qualquer questão sobre isso. Aqui na verdade não questionam.
não questiona a existência de uma serpente falante. Todos eles veem a habilidade da serpente falar como algo normal, a ponto de ninguém suscitar qualquer questão sobre. Mas como Eva poderia achar que a serpente a enganou se tudo que a serpente falou aconteceu? Porque quando questionada pelo Deus hebreu, né, Eva disse que ela comeu porque a serpente a enganou. Mas como é que a mulher tirou essa conclusão se tudo que a serpente lhe falou estava acontecendo? Ela não podia tirar essa conclusão, achar que a serpente havia enganado. A mulher não tinha elementos que pudessem fazê-la concluir ou acreditar que a serpente a havia enganado. Por exemplo, foi dito à mulher, ou seja, a serpente disse à mulher, que ela não morreria se comesse do fruto. E a mulher não morreu quando comeu do fruto. Então, como ela poderia dizer que a cobra havia a enganado? Não tinha como ela tirar essa conclusão. A serpente também disse que a mulher teria seus olhos abertos e que ela saberia distinguir entre o bem e o mal, como Deus. A serpente disse que a mulher seria como Deus. Outras passagens dizem que seria como os deuses, sabendo distinguir entre o bem e o mal. Isso também aconteceu. Os olhos da mulher, como a serpente disse, foram abertos a ponto de ela saber que estava nua, coisa que ela antes não conseguia perceber. Quando a mulher se deu conta de que estava nua, os olhos dela foram abertos nesse ponto. O próprio Deus hebreu também, antes mesmo, já havia confirmado que o fruto abriria os olhos daquele que o ingerisse. Quando ele aparece a Adão, e Adão se esconde, aí Adão disse que se escondeu porque estava com vergonha de aparecer para o Deus hebreu. Aí o Deus hebreu diz, por acaso você comeu do fruto que eu disse que não é para comer? Ou seja, o Deus hebreu acaba confessando que o fruto abriria os olhos de Adão e Eva se comessem. Ele não nega, o Deus hebreu não nega as afirmações da serpente. Ou seja, tudo que a serpente falou estava se confirmando. O Deus hebreu diz que, além de mostrar que o Deus hebreu era mentiroso, né? Porque ele disse que a mulher, que quem comesse do fruto, no mesmo dia morreria. E eles não morreram. Eu já expliquei, tem um vídeo meu explicando essa questão, a expressão no mesmo dia, a expressão que ele morreria no mesmo dia, que muitos dizem que seria uma morte espiritual, não é, eu provo lá no vídeo meu. E a questão do dia, que eles também alegam dizer, para tentar fugir da mentirada que é o texto, eles tentam colocar o dia ali como um dia não literal, dizem que é um dia por causa da palavra Yom, no hebraico, poderia significar não um dia de 24 horas, mas dizem que um dia para Jeová é 1000 anos, também desminto, em parte, essa alegação lá nesse texto que eu falo, mas tem um outro texto que eu também vou publicar aqui, mostrando o que quer dizer de fato o Salmos 90, quando diz que um dia para Jeová é 1000 anos. O texto, quando nós analisamos o texto, nós conseguimos ver que o texto não quer dizer que 1000 anos é como um dia para Jeová. Portanto, não vemos como a mulher deduziu que a serpente havia enganado, porque tudo que a serpente falou estava se concretizando. Quando tudo que a cobra disse se cumpriu exatamente como fora dito por ela. Então, essa fala que o escritor colocou por dizer que Eva disse que a serpente a havia enganado, ela não condiz com o contexto, está entendendo? A única conclusão possível naquele momento era ela, ou seja, a mulher, dizer que quem a enganou de fato fora Deus e não a serpente. Os elementos que nós temos ali presente, o mais óbvio, o mais claro é a mulher dizer, o Senhor me enganou, entendeu? Deus, o Senhor me enganou, e não dizer que a serpente havia enganado, porque nada que a serpente falou não se cumpriu. Tudo que a serpente falou se cumpriu. Ao contrário daquilo que foi falado pelo Deus hebreu.
E mais, o Deus hebreu escondeu uma informação. Por exemplo, eles não sabiam que se comesse do fruto, os olhos deles iriam se abrir, para ver as realidades em sua volta. O Deus hebreu não falou isso. O Deus hebreu só falou que se comesse, morreria do fruto. Foi a serpente que trouxe essa informação nova, dizer que se eles comessem do fruto se tornariam iguais a Deus, a ponto de saber distinguir entre o bem e o mal. O Deus hebreu não disse isso. Só disse que se comer do fruto do bem e do mal, eles morreriam. Você jamais você jamais chamaria de mentiroso ou de enganador alguém que só lhe disse a verdade. Você não pode concluir, quando uma pessoa lhe diz tudo certinho e tudo se cumpre, você chamar essa pessoa de mentiroso. Não tem sentido. Se chama de mentiroso alguém que lhe falta com a verdade. Mas alguém que lhe diz uma coisa e essa coisa está realmente certa, você não pode chamar essa pessoa de mentirosa. E no texto nós vimos isso acontecer de forma contrária. Agora, vocês sabem por que o escritor desconsiderou essas questões que acabamos de apontar? E disse que a serpente havia enganado Eva? Por que ele colocou essa frase, né? Dizendo que a mulher disse que a serpente a havia enganado. Você sabe por quê? Ele fez isso? Porque o escritor, ao nos apresentar a serpente entre os animais, disse-nos que ela era o mais astuto. Estão lembrados? O escritor nos apresenta a serpente logo no início do capítulo 3, no seu caput, vamos dizer assim, como o animal mais esperto e o mais astuto de todas as alimárias, está lembrado? Alimárias é animais, feras. Por isso que ele elaborou esse conto de forma que parecesse que a serpente era um animal esperto a ponto de falar coisas que enganaria a Eva. Entenderam? É por isso que ele coloca a fala de Eva dizendo que ela o havia enganado. Por causa disso, porque ele, no início da abertura de seu conto, ele destaca a habilidade da serpente em ser esperta, em ser inteligente, mais inteligente até mesmo que os outros animais do campo. Ele diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Então, quando ele diz isso, ele vai elaborar seu texto, ainda que mal feito, como nós podemos ver, para demonstrar como é que a serpente era mais esperta e a mais inteligente de todos os animais do campo. E a forma que ele elabora seu texto, para mostrar essa habilidade da serpente em ser inteligente, mais que todos os animais, é por ela ter enganado supostamente Eva. É aí que se mostra a esperteza e a inteligência da serpente. Entenderam? Por isso que o escritor fez o texto e fala lá que a mulher disse que a serpente a havia enganado. O conto tenta justificar os motivos de se atribuir a qualidade esperta, astuta e inteligente à serpente. Entendeu? O primeiro verso do capítulo 3, como nós acabamos de ver, está ligado ao resultado a que culminou o trágico fim de Adão e Eva nesse conto. O escritor tentou fazer a ligação entre o que estava descrito no capítulo inicial, nos versículos iniciais do capítulo 3, ao resultado final que culminou no afastamento de Adão e Eva do paraíso. Que esse afastamento de Adão e Eva do paraíso se deu porque a serpente era inteligente, esperta, a ponto de conseguir enganá-los. A declaração do escritor, ao nos apresentar a serpente como esperta, logo no início, visa demonstrar que ela era realmente esperta. O apóstolo Paulo disse que a mulher foi enganada pela serpente, porque no texto de Gênesis nós vimos que a mulher disse que a serpente a havia enganado. E daí Paulo imaginou que o homem não fora enganado, mas só que o texto não diz isso. O texto diz que a mulher foi enganada porque ele quis destacar ali a mulher. Só que o texto não diz que o homem não foi enganado.
o homem também foi enganado. É tanto que ele comeu do fruto. Entretanto, o escritor quis realçar uma certa superioridade do homem em relação à mulher. Por quê? Porque estamos num texto criado por homens de uma sociedade machista, que não admitia que a mulher tivesse direitos e que colocava sempre o homem numa condição de destaque e de superioridade à mulher. Por isso que ele fala lá que a mulher também sendo enganada pela serpente. Ele não deixa claro, mas o homem foi enganado, lógico que o homem foi enganado, mas ele não deixa claro que o homem teria sido enganado. Aí Paulo cai nessa jogada do escritor, aí ele fala que somente a mulher foi enganada e que por isso a mulher tem que e que por a mulher ter sido enganada, a mulher devia sujeição ao homem e por isso deveria usar véu na congregação cristã. Veja a idiotice, a babaquice do escritor inspirado Paulo. Eu fiz também um texto com relação a essa idiotice de Paulo. Dizer por que a mulher deveria usar véu. Só tem besteira de Paulo falando. Todas as vezes que ele tenta justificar o motivo da mulher usar véu, ele se enrola mais ainda e fala mais ainda besteira. Pois bem, se o homem não tivesse sido enganado, então por que condenar a mulher com o mesmo rigor daquele que não havia sido enganado? Porque tanto o homem quanto a mulher foram rigorosamente punidos na lenda. Então, como é que o homem não foi enganado e a mulher foi enganada e ambos receberam punições severas? Se isso fosse verdade, até nisso se mostraria que o Deus hebreu é um idiota, não sabe distinguir quem de fato merece ser castigado e quem de fato não merece ser castigado. Porque alguém que foi enganado não pode ser punido. Mas se Adão não foi enganado, este sim deveria ser punido, porque ele fez propositadamente, sabendo que estava errado e fez. Mas não é isso que o texto nos mostra em seu contexto. Certo? Embora haja uns cristãos que é muito, vamos dizer assim, muito inocentes, acreditam nessa possibilidade de Adão não ter sido enganado. Mas a questão que o texto deixa assim vaga é porque é um texto machista, criado numa época que a sociedade hebraica é uma sociedade machista, em que dá prioridade ao homem. Coloca o homem numa situação melhor que a mulher. A mulher é sempre numa condição de submissa e marginalizada em relação ao homem. E por que a mulher seria enganada pela serpente e o homem não? Nós não vemos motivos para não ter acontecido isso. O texto nos diz que ambos eram inocentes, que sequer sabiam que estavam nus. Então, nessa condição, como é que Adão não ia ser enganado e a mulher ia ser enganada? Se ambos eram inocentes. O homem e a mulher, podemos dizer, eram mais burros que a serpente, que era mais esperta entre todos os animais. Portanto, podemos ver que o escritor nunca imaginou ou teve em mente que um anjo mau e perverso tinha assumido o controle da serpente. Nós não vemos de forma nenhuma, nenhum indício qualquer, o mínimo possível, de que havia uma quarta pessoa envolvida naquela cena. O texto não diz isso. Os judeus que inventaram essas lendas também não viam assim. Basta você ver Joséfo. José também fala essa questão. Lá ele fala que o homem foi enganado. E quando ele fala o homem, Adão e Eva foram enganados pela serpente. Ele não menciona que havia um ser por detrás que havia enganado a mulher. Ele fala da serpente, mostrando o pensamento dos judeus do século I e dos séculos anteriores, que viam naquela passagem, primeiro, não viam como uma profecia, segundo, via ali a presença de um animal, literalmente, a serpente, e não de anjo algum. E nem em parte alguma do Velho Testamento vemos qualquer personagem se referindo a essa passagem como sendo uma profecia e que o animal ali seria, que o animal seria um disfarce do diabo. Não vemos em passagem alguma do Velho Testamento tal menção.
Como dissemos, os cristãos colocaram o diabo no jardim do Éden para tentar desfazer a idiotice de se acreditar que animais falavam. Porque nós vamos ver em várias outras partes da Bíblia animais falando. Nós vamos ver lá em Números, capítulo 22, a discussão de Balaão, uma burra falante. Mais tarde, lá no livro do Apocalipse, aparece João, vendo uma águia gritando no céu, ai, 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 antes do fim do mundo. Desculpem. Porque essas coisas de animais falarem e apresentarem uma certa moral na história, era típico dos povos antigos colocarem sempre em seus contos um animal ou outro falando. E até em nossos dias nós vemos os escritores, como Walt Disney, colocar Mickey falando que é um rato, Monteiro Lobato colocar uma boneca falante em seus contos, um sabugo de milho falando, porcos falando, rabicó e outros. Isso, a Bíblia é uma literatura, a pessoa não consegue entender isso. Acha que a Bíblia é uma literatura que deve ser levada a sério. Não, a Bíblia é um conto, assim como os contos de Monteiro Lobato, que nós vemos animais falando, e no final nós vamos ver a moral da história. É um conto, como os contos de Walt Disney, que fez Mickey falar, Minnie falar, Pateta falar, Donald falar. Tudo isso são literaturas de uma pessoa. Mas os cristãos, por terem sido criados num lar cristão e aprenderem essas histórias com seus pais, acreditam piamente que essas histórias são reais, são verdadeiras, são de inspiração divina. Isso são mentiras. Nós acreditamos nessas acreditamos nessas idiotices como fatos, como realidades, porque nós fomos ensinados desde criança a acreditar nesse livro, num livro de lendas que nos foram passadas como sendo um livro de contos reais. Os cristãos introduziram o diabo no Éden para dar os primeiros passos do Messias cristão. Por isso que em seus contos no Novo Testamento, eles falam lá da serpente original, lá no livro de Apocalipse. Por quê? Para dar motivos da existência desse Messias cristãos que eles criaram. Mas o texto do Velho Testamento, criado pelos judeus ou pelos hebreus, não aponta, não dizia respeito a demônio algum no Éden. Entenderam? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal, comente e até a próxima.